O material apresenta exportadores e importadores de armas. Mostraremos 3 infográficos do portal Visual Capitalista, os maiores exportadores de armas do mundo no período de 2018 a 2022, as 25 maiores empresas de defesa do mundo, os maiores importadores de armas do mundo no período de 2018 a 2022. No primeiro gráfico vemos que os Estados Unidos são de longe o maior exportador de armas do mundo. Eles são responsáveis por 40% das exportações globais. Depois, durante muito tempo, nada e existe a Federação Russa com uma participação de 16% nas exportações mundiais de armas. A França está em terceiro lugar, 11%. A China é responsável por 5% das exportações globais, principalmente para a África. Alemanha e Itália 4% cada. Grã-Bretanha e Espanha 3% cada. Coreia e Israel 2% cada. O resto do mundo exporta um total de 9%. Observe que os países europeus mostrados neste gráfico exportam coletivamente tantas armas quanto os Estados Unidos. Além disso, outros países europeus não mencionados aqui, como a Suécia ou a República Checa, continuam a aumentar a cota dos países europeus no mercado global de armas. Alguém poderia salientar que, uma vez que 80% das armas são fabricadas nos Estados Unidos e na Europa, 80% das vítimas de conflitos armados serão prejudicadas por armas americanas ou europeias. Tal declaração seria uma simplificação grosseira. Nem todas as exportações são dirigidas para áreas de conflito armado. Além disso, a tecnologia militar avançada e cara permite ações precisas para evitar vítimas civis acidentais. No entanto, é difícil não ter a impressão de que os países associados à NATO estão claramente à frente do resto do mundo na produção de armas. Diz o velho ditado que para manter a paz é preciso preparar-se para a guerra. Na barra inferior do infográfico vemos quais exportadores aumentaram e quais diminuíram o volume de exportações de armas. O maior aumento entre os anos 2013, 17 e 2018, 22 é registrado na Coreia do Sul, 74%. Depois Itália e França com 45% cada. Estados Unidos 14%. Em seguida, vemos quedas: Espanha menos 4%, Israel menos 15%, China menos 23%, Rússia menos 31%, Alemanha e Grã-Bretanha menos 35%. Este infográfico mostra os maiores produtores, mas ao nível da empresa, não ao nível do país. Embora você também possa ler informações sobre o país de residência de uma determinada empresa aqui. As empresas americanas estão marcadas em verde, as chinesas em laranja, as francesas em azul escuro, as britânicas em azul claro, as italianas em amarelo, as alemãs em vermelho escuro e as israelenses em azul. Das 25 maiores entidades, quase metade, 12, são empresas americanas. 4 empresas chinesas, 4 empresas francesas, 2 empresas britânicas e uma empresa alemã e israelense. Este infográfico também nos dá informações sobre o valor da receita, provavelmente a partir de 2023. Vemos que a maior empresa, a Lockheed Martin, obteve mais de 63 mil milhões de dólares americanos. Ao lado podemos ver, na barra inferior de cada semicírculo, qual o percentual da receita da empresa proveniente da venda de armas. No caso da Lockheed Martin é de 96%. Entre as 16 empresas apresentadas, as vendas de armas representaram mais de 50% das receitas. Note-se que as empresas chinesas apresentadas geram entre 21% e 37% das suas receitas com armas, pelo que esta não é a sua atividade principal. O mesmo não se pode dizer da maioria das entidades europeias e americanas, que têm uma especialização mais restrita e se concentram em armas. As exceções são General Electric, Honeywell, Airbus e Rolls-Royce, que ganham principalmente em áreas civis. No caso da Boeing, é 50%. Algumas das empresas apresentadas estão listadas em bolsas de valores e você pode se tornar seu acionista. Os prospectos públicos também permitem o acesso aberto aos dados financeiros publicados. Já sabemos quem produz mais armas, agora vamos conhecer os compradores. A estrutura dos maiores importadores de armas é mais diversificada. O infográfico mostra 15 países com as maiores importações. Juntos, eles são responsáveis pela compra de 64% das armas.
A Índia domina 11%. A principal direção de abastecimento é a Rússia, embora com tanto volume certamente haja espaço para outros exportadores lá também. Em segundo lugar está a Arábia Saudita, responsável pela compra de cada 10ª unidade de armas do mundo. Eles exportam principalmente dos Estados Unidos. Você provavelmente sabe que é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, depois dos Estados Unidos, com uma população de 32 milhões de habitantes. Outros produtores de petróleo, Catar, Emirados Árabes Unidos e Kuwait também estiveram entre os maiores importadores, com participações de 6, 3 e 2%, respectivamente. No caso deles, as armas americanas também dominam. O minúsculo Catar importa ainda mais que a China, cuja participação chega a 5%, e o principal fornecedor é a Rússia. O Paquistão é um parceiro importante da China em termos de importação de armas, com 4% das exportações globais destinadas a esse país. A Coreia e o Japão importam a mesma quantidade, principalmente dos Estados Unidos. Juntos, os maiores importadores asiáticos acima mencionados constituem metade do mercado mundial de armas. Austrália e Egito importam 5% cada. Austrália principalmente dos Estados Unidos, Egito principalmente da Rússia. O maior produtor mundial de armas às vezes também as compra de fora, participando em 3% das importações, principalmente de armas britânicas. Os maiores importadores europeus são a Ucrânia, a Grã-Bretanha e a Noruega. Note-se que entre os 15 maiores importadores de armas do mundo não há nenhum da União Europeia. Os países da UE estão na categoria do resto do mundo quando se trata de importações. Mas no primeiro gráfico você viu os exportadores europeus. Apenas uma pequena observação estatística. Dos países incluídos em ambos os infográficos, os maiores exportadores e importadores de armas, a Coreia é responsável por 2% das exportações e 4% das importações. A China equilibra importações e exportações em 5%. O Reino Unido exporta 3%, importa 2%. Os Estados Unidos exportam 40%, importam 3%. Os restantes maiores exportadores importam menos de 1% da produção mundial. Inscreva-se neste canal para não perder outros infográficos interessantes.